Um conto de Páscoa. Vou contar uma história, mas já digo que não é doce, não é saborosa. Vou falar da Páscoa amarga, que fala de morte, morte dolorosa. Vou contar sem quermesse, sem novena. Presta atenção para não se enganar. Vou contar de forma plena, sem arrodear, do mesmo jeitinho que está escrito na Torá. Desde que eu era menino novo, como pintinho no ovo, saindo da casca, eu me pergunto, o que tem o ovo a ver com a festa da Páscoa? Mas quem sou eu para meter o bedelho e depois gerar um debate? Só sei dizer que o pobre coelho de pelo branquinho e olho vermelho não põe ovo de chocolate. Mas se a gente pesquisar mais a fundo, percebe quem for mais ligeiro. E esse é trabalho para cordeiro, porque coelho não tira o pecado do mundo. A história do cordeiro é antiga, mais velha do que a própria Bíblia. Mas hoje em dia o povo não liga, está muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Entenda essa realidade, não adianta usar cinto de castidade, pois a gente sabe que a palavra é a verdade e nela não tem desperdício. Por isso não vou atrasar sua janta, nem secar minha garganta. Mas já vou dizendo, não vou jogar a história no lixo. Digo logo, a Páscoa é elemento fixo, muito antes da história santa contada por Mel Gibson. A peça é antiga, está escrita na Torá. Quando os mensageiros passaram nos carvalhais de Manre, Abraão já ofereceu matzá. Por isso, digo que nem a molesta. Não ache ruim, é como os tefilim, atando as palavras, como um sinal, na mão, no braço e na testa. Lá no Êxodo, em 14 de Nissan, Deus fez o calendário da libertação, que ele mesmo chama de Santa Convocação. O caos começa quando Israel, povo escolhido por Deus, escravo de um rei cruel, levanta um clamor ao Senhor do céu. Veja isso, Senhor, veja só. Conhecendo os teus preceitos de cor e nos castiga ainda assim, Faraó. Olho em lágrima, garganta em nó, joelho no chão e rosto no pó. Como livrou a família de Ló, piedade, Senhor, de nós, tenha dó. A prece de um coração contrito não despreza, ó meu Deus bendito. Os meus inimigos ele esmaga. E com Moisés liderando a saga, se precisa ele envia até praga, com mais 10 lançados no Egito. Mas 9 pragas não bastaram para dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro para o modo de ser tão teimoso. A morte no Egito visitou os filhos e as filhas e levou de modo irrestrito o primogênito de cada família. E ao final da 10ª praga, Faraó sentiu a dor mais amarga. Ele, que se achava divino, chorou que nem um menino. O anjo da morte passou, levou animal, homem e menino. Até o filho de Faraó não escapou de seu destino. E como a nação de Israel no Egito habitava, do mesmo decreto se tornou réu, pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto. E pelo seu próprio decreto, Deus fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe tinham afeto. O sacrifício é o que importa. Escolha um cordeiro e passe seu sangue nos umbrais da porta. E onde foi sacrificado o cordeiro, novo, macho e verdadeiro, se a casa tiver marcada ao redor da porta, tal casa não terá gente morta. A palavra significa passagem, pois a morte, ao passar pelo Egito, viu sangue e entendeu a mensagem, que deveria seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro e uma salada de erva amarga, pois amargo foi seu cativeiro e salvos foram da última praga. Ainda tinha pão sem fermento, para nos lembrar do engodo, da hipocrisia e do falso ensinamento.
por lá na frente, sem engrandecimento, o rei ia entrar na cidade, montado num jumento, sem beleza ou formosura, rejeitado, sem doçura, mas como servo fiel, que no madeiro tomou até fel, venceu a morte, pois ele é Emanuel. Pois agora ficou difícil, você pode ter pensado, se a Páscoa foi lá no Egito, o que Jesus tem a ver com isso? Lá no filme do Mel Gibson. A Páscoa no Egito somente anunciava um sacrifício mais bendito de quem se faria maldito por aqueles que tanto amavam. Assim como o sangue do Cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue do Machia no madeiro nos livra da morte tão merecida. No Egito, ao ver o sangue do Cordeiro, a morte passou por cima dos umbrais e da viga da porta. Ao ver o sangue do Machia no madeiro, vi que a vida vence a morte. E isso é o que importa. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate, mas não tem doçura no sacrifício, pois a gente já sabe que a cor do sangue é escarlate. Quando Deus diz, coma a erva amarga, ele não pediu, era mandamento. Ele sabia que a pior praga era a ingratidão do esquecimento. Uma geração que até era lei, para não ser contrariada, não consegue lembrar do Deus, que é rei, e que disse que sua lei não é pesada. E sua vestimenta? Ah, eu estou de vermelho só para lembrar do sangue do Cordeiro. A sua vestimenta nenhum homem inventa. Ele não tinha solidel, porque era um verdadeiro judeu, fiel. Também não tinha gravata, mas todos ainda dizem, Maranata! Sua roupa era um manto, que se chamava talite, com franja nos 4 cantos, os tzitzit, que lembra as leis de Deus, que passa longe de ser imitada, mas ao contrário, pelo mundo e até mesmo pela igreja, foi rejeitada. Às vezes, o sacrifício é cruel. Entenda, por uma oferta dada com fel, Caim matou seu irmão Abel. Mas o sacrifício, sendo verdadeiro, fiel, como diz a Torá, é como um favo de mel, que nos traz bênção vinda dos céus. O sertanejo na labuta é desprezado, maltratado, calejado, mas em um momento praguejou. Assim, o cordeiro no matadouro não acusou, não abriu a boca, e sendo torturado, ficou calado, cumprindo a profecia de Isaías, o servo sofredor. Ah, mas esse cordeiro tinha um nome. Ele, que antes da fundação do mundo, não se chamava José, nem Raimundo. Seu nome é Yeshua, que significa Salvador. Mas hoje, depois que tudo mudou, ele é mais conhecido como Jesus, nosso Senhor. Ó Yeshua, mas eu não farei Páscoa doce, pois me lembro do que fizeste. Tu é o cordeiro que me reveste, e não foi doce morrer por mim. E eu sou caba da peste, vou ser fiel até o fim.